Meu chefe me demitiu na frente de todos, mas não fazia ideia do segredo que eu escondia dele. Naquela segunda-feira de março, o sol nem tinha nascido direito quando atravessei o estacionamento do prédio espelhado na região do Taquaral. Como sempre, era a primeira a chegar. 22 anos fazendo o mesmo trajeto, e ainda assim, sentia aquele frio na barriga toda vez que as portas automáticas se abriam para mais um dia de trabalho. Talvez fosse um presságio do que estava por vir, mas preferi ignorar, como sempre fazia com meus instintos. Ajeitei o porta-retrato com a foto da minha mãe sobre a mesa, nosso ritual matinal de sorrisos silenciosos. Dona Cecília, com seus 78 anos, e Alzheimer em estágio inicial, dependia de mim para tudo. Era por ela que eu acordava toda manhã. Era por ela que eu aguentava os olhares atravessados de Eduardo nos últimos meses. A Tech Solutions ocupava 3 andares inteiros do edifício comercial mais moderno de Campinas. De onde eu estava, podia ver a movimentação começando lá embaixo. Executivos com suas pastas, estagiários correndo com café, a vida corporativa em seu balé cotidiano. Por tanto tempo, achei que pertencia a esse mundo. Que minhas noites, em claro resolvendo problemas, meus finais de semana sacrificados em relatórios intermináveis, significavam algo. Reunião extraordinária às 9h, presença obrigatória de toda a equipe. A mensagem de Eduardo pipocou no meu celular às 8h47. Senti um aperto no peito, aquele mesmo que ignorei tantas vezes. Nos últimos meses, desde que encontrei aqueles documentos enterrados em pastas antigas do servidor, cada chamado dele era como uma pequena bomba relógio. A sala de reuniões principal estava diferente naquela manhã. Mais fria, talvez. Ou era só minha impressão ao ver rostos desconhecidos do RH sentados ao lado de Eduardo. Contei 17 pessoas espremidas ao redor da mesa oval. Minha equipe completa, alguns coordenadores, 2 pessoas do jurídico. O ar-condicionado soprava um vento gelado que parecia congelar minha nuca. Eloá. A voz de Eduardo cortou o silêncio, como uma navalha. Em vista da reestruturação que a empresa está passando, sua posição foi... Ele fez uma pausa teatral, ajustando a gravata azul marinho que eu mesma havia sugerido que ele comprasse no Natal passado. Descontinuada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senti os olhares de pena, surpresa e até satisfação velada de alguns colegas. Marina, minha assistente há 5 anos, deixou escapar um soluço contido. Mas foi o sorriso microscópico, no canto dos lábios de Eduardo, que me atingiu como um tapa. Não era reestruturação. Era vingança. Vingança porque eu sabia demais, porque eu tinha visto demais, porque eu ainda tinha aquele HD externo guardado na gaveta de meias da minha cômoda. Aquele pequeno objeto retangular que continha a verdadeira face da Tech Solutions. E de Eduardo. Alguma consideração, Eloá? Eduardo perguntou, sua voz destilando falsa cordialidade. Levantei-me devagar, sentindo o peso de 22 anos nas minhas costas. Não, Eduardo. Nenhuma consideração. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Apenas gratidão por ter me mostrado exatamente quem você é. Peguei minha bolsa, aquela que minha mãe tinha me dado no meu aniversário de 45 anos, quando ainda lembrava meu nome todos os dias. Saí da sala com a dignidade que me restava, cabeça erguida, saltos marcando cada passo no piso frio. Só permiti que as lágrimas caíssem quando já estava dentro do elevador, sozinha com meu reflexo no espelho. Em casa, sentada na pequena varanda do apartamento que dividia com minha mãe no Cambuí, observei o movimento da rua enquanto a tarde morria. Dona Cecília dormia seu sono tranquilo de quem não carrega o peso do mundo nos ombros. Na mesinha ao lado, meu celular vibrava incessantemente com mensagens de condolências profissionais e fofocas mal disfarçadas. Foi ali, entre o cheiro do café que não conseguia beber e o barulho distante dos carros, que tomei minha decisão. Aquele HD não estava guardado à toa. A verdade não podia continuar enterrada em pastas antigas e corações machucados. Eduardo havia me subestimado, como tantos outros fizeram ao longo da minha vida. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir.
porque enquanto ele celebrava sua pequena vitória em sua sala com vista panorâmica, eu estava prestes a mostrar que algumas mulheres não quebram. Elas se reconstroem, mais fortes e mais determinadas do que nunca. Naquela noite, dormi com um sorriso nos lábios pela primeira vez em meses, porque finalmente tinha entendido. Aquele não era o fim da minha história. Era apenas o começo da minha vingança. Uma vingança servida não com ódio, mas com justiça. Os dias que se seguiram à minha demissão foram um borrão de ligações não atendidas e noites insones. O apartamento, antes meu refúgio depois de longas jornadas no escritório, agora parecia uma prisão de memórias e dúvidas. Cada canto guardava lembranças dos momentos em que eu havia sacrificado tempo com minha mãe para resolver mais uma emergência de Eduardo. "Filha, você não tomou café de novo?" Dona Cecília perguntou numa manhã particularmente difícil, um de seus momentos de lucidez que se tornavam cada vez mais raros. Sua pergunta me atingiu como um tapa de realidade. Estava lá quanto tempo, me afogando em autopiedade? Sentei-me à mesa da cozinha, observando minha mãe preparar aquele café da manhã simples que só ela sabia fazer. Seus movimentos eram lentos, mas precisos, como se cada gesto guardasse uma sabedoria que eu ainda precisava aprender. Foi então que me lembrei da noite em que encontrei os documentos, 3 meses antes da demissão. Era quase meia-noite, quando o sistema travou durante uma atualização de rotina. Precisei acessar o servidor antigo, aquele que ninguém mais consultava. Entre pastas e mais pastas de projetos abandonados, um arquivo chamou minha atenção. Operação Fênix. Confidencial. Meus dedos tremeram ao abrir cada documento. Planilhas manipuladas, contratos superfaturados, registros de reuniões onde Eduardo claramente pressionava funcionários a participarem de esquemas duvidosos. Mas o pior estava nas trocas de e-mails, provas explícitas de assédio moral, ameaças, veladas, uma rede de manipulação que se estendia por anos. Sandra do financeiro não aguentou a pressão. Li em uma mensagem antiga. Sandra, que todos achavam ter pedido demissão por problemas pessoais. Sandra, que saiu da empresa aos prantos depois de uma reunião de feedback com Eduardo. Quantas outras Sandras existiam? Naquela noite, copiei tudo para um HD externo. Não por vingança. Na época, era puro instinto de sobrevivência. Como um animal que estoca comida para o inverno, eu guardava provas sem saber exatamente quando precisaria delas. "Eloá?" A voz de minha mãe me trouxe de volta ao presente. "Tem alguém batendo na porta." Era Mariana, minha ex-assistente, parada no corredor com olhos vermelhos e mãos trêmulas. "Desculpa vir sem avisar," ela sussurrou, entrando rapidamente. "Mas precisava te contar. Depois que você saiu, tudo piorou." Sentadas na sala, com Dona Cecília cochilando em seu quarto, Mariana desfiou um rosário de novos abusos. Eduardo havia promovido seu assessor direto, aquele mesmo que era conhecido por fazer piadas inocentes com as funcionárias mais jovens. 3 pessoas do financeiro tinham pedido demissão na mesma semana. O ambiente estava irrespirável. "Não, sou a única que guarda segredos", Mariana confessou, pegando seu celular. "Tenho gravações, Eloá, de reuniões, de ameaças. Pensei em usar, mas sozinha." Foi como se um circuito se fechasse em minha mente. Não era mais sobre mim, sobre minha demissão ou meu orgulho ferido. Era sobre todas as Sandras, Marianas e tantas outras que foram silenciadas, humilhadas, descartadas. Naquela mesma noite, depois que Mariana foi embora, criei um grupo privado no WhatsApp. Sobreviventes da Tech Solutions, nomeei. Adicionei Mariana e mais 2 ex-funcionárias com quem mantinha contato. Em questão de horas, o grupo tinha 12 pessoas. Cada uma com sua história, suas provas, suas cicatrizes. Peguei o HD externo da gaveta de meias e conectei ao notebook. Era hora de organizar tudo aquilo em um dossiê proper. Mas precisávamos de mais. Precisávamos de alguém que pudesse dar voz a todas aquelas histórias silenciadas. Foi quando me lembrei de Thalita Mendes, uma jornalista investigativa que havia feito uma matéria sobre assédio corporativo no ano anterior. Encontrei seu contato profissional no LinkedIn e enviei uma mensagem.
Tenho uma história que você precisa conhecer. Não é só uma história, são várias, e tenho provas. Enquanto esperava a resposta, organizei as evidências em ordem, cronológica. Cada documento, cada screenshot, cada gravação contava um pedaço de uma história maior, uma história de poder, ganância e a terrível facilidade com que pessoas podem ser descartadas em nome do lucro. Filha? Dona Cecília apareceu na porta do meu quarto, em outro momento de lucidez. Você está diferente hoje. Seus olhos estão brilhando de novo. Sorri, percebendo que ela estava certa. O peso da humilhação ainda estava lá, mas agora dividida, espaço com algo mais forte, propósito. Não era mais a Eloá que aguentava tudo calada, que colocava a lealdade corporativa acima de sua própria dignidade. Meu celular vibrou. Era Thalita, respondendo à mensagem. Podemos nos encontrar amanhã? Traga tudo o que você tem. Olhei para o HD externo, aquela pequena caixa preta que guardava tantas verdades. Eduardo provavelmente estava em sua cobertura, no Cambuí naquele momento, saboreando um vinho caro, sentindo-se intocável em seu pequeno reino de mentiras. Mas a verdade tem um jeito peculiar de encontrar seu caminho até a luz, e eu estava prestes a abrir as cortinas. O Café Serata, no Mina, Centro Histórico de Campinas, estava quase vazio naquela manhã de quinta-feira. Escolhi uma mesa nos fundos, onde o aroma de café recém-moído se misturava com a luz suave que entrava pelas janelas antigas. Thalita chegou pontualmente às 9, carregando uma bolsa de couro surrada e olhos aguçados que pareciam ver através das pessoas. Então você é a Eloá, ela disse sentando-se. Não era uma pergunta. Recebi mais 3 denúncias sobre a Tech Solutions desde que você me contatou. Parece que você abriu uma caixa de Pandora. Tirei o HD externo da bolsa com cuidado, como quem maneja uma bomba. Aqui está tudo, mas antes de te mostrar preciso que entenda. Não é só sobre minha demissão. É sobre um sistema inteiro de abuso e silenciamento. Por 2 horas, compartilhei cada evidência, cada história. Thalita tomava notas furiosamente em seu caderno, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que me forçavam a lembrar de detalhes que havia tentado esquecer. Isso é maior do que imaginávamos, ela murmurou, passando os olhos por um e-mail particularmente incriminador. Eduardo não está sozinho nessa. Há nomes de executivos de outras empresas envolvidos. É uma rede inteira. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Dona Eloá, soube que anda muito ocupada ultimamente. Cuidado com o que faz com seu tempo livre. Certas escolhas têm consequências. Mostrei a mensagem para Thalita, que fotografou imediatamente. Começou, ela disse, um brilho determinado nos olhos. Eles estão com medo. No dia seguinte, recebi um e-mail do departamento jurídico da Tech Solutions. Entre termos técnicos e ameaças veladas, a mensagem era clara. Eu estava sendo acusada de roubo de informações confidenciais e difamação. Queriam me intimidar com um processo milionário. Eles não podem fazer nada, garantiu Patrícia, uma advogada trabalhista que Thalita apresentou. Suas evidências foram obtidas durante seu trabalho regular, e você tem testemunhas que podem confirmar os abusos. Mantenha tudo documentado. O grupo Sobreviventes da Tech Solutions crescia a cada dia. Agora éramos 27 pessoas, cada uma com sua história de assédio, manipulação ou demissão injusta. Entre elas, descobri que Sandra, a ex-funcionária do financeiro, havia tentado denunciar Eduardo 3 anos antes. O resultado? Foi rotulada como problemática e forçada a pedir demissão. Minha filha tem um homem estranho parado na frente do prédio. Minha mãe alertou numa tarde, em outro de seus momentos de clareza. Pela janela, vi um sujeito de terno fotografando nossa entrada. A mensagem era clara. Estavam nos monitorando. Naquela noite, não consegui dormir. O medo, que havia estado adormecido sob camadas de raiva e determinação, começou a mostrar suas garras.
E se Eduardo descobrisse tudo antes da hora? E se ele tivesse poder suficiente para enterrar a verdade mais uma vez? Foi quando recebi uma mensagem de Mariana. Eloá, Eduardo chamou uma reunião geral hoje. Está dizendo que vai processar ex-funcionários por difamação. Pessoas estão em pânico. Sentei-me na varanda, observando as luzes da cidade. Lembrei-me de todas as vezes que tinha me calado, engolido insultos, aceitado o inaceitável. Por quanto tempo todas nós havíamos nos diminuído para caber nas expectativas daquele homem? Você não vai desistir agora, vai? A voz de Thalita soou determinada pelo telefone. Tenho 3 fontes independentes confirmando suas denúncias. O Ministério Público já está de olho. É questão de tempo. No dia seguinte, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Carlos, o ex-contador da Tech Solutions, que havia sido demitido no ano anterior. Tenho algo que vocês precisam ver, ele disse, a voz trêmula. Provas de fraude fiscal. Milhões em desvios. Eduardo não está só assediando pessoas. Está roubando a própria empresa. Encontramos Carlos num restaurante discreto no Taquaral. Ele trazia uma pasta com documentos que completavam o quebra-cabeça. Planilhas, recibos, transferências suspeitas. O esquema era ainda maior do que imaginávamos. Por que está nos ajudando agora? Perguntei. Porque cansei de ter medo. Ele respondeu simplesmente. E porque vi o que fizeram com você, Eloá. Alguém precisa parar esse homem. Naquela noite, reunida com Thalita e Patrícia em meu apartamento, finalizamos o dossiê. Eram mais de 200 páginas de evidências, depoimentos e documentos. A matéria estava pronta para ser publicada. Amanhã, Thalita anunciou, guardando seu notebook. Às 7h tudo vai ao ar. Vocês têm certeza? Olhei para a foto da minha mãe na parede. Depois para as mensagens de apoio no grupo das sobreviventes. Pensei em Sandra, em Mariana, em todas as outras que haviam sido silenciadas. Absoluta, respondi. Chegou a hora da verdade. Naquela madrugada, sentada na cozinha com uma xícara de chá que esfriava sem ser tocada, reli cada mensagem de ameaça que havia recebido. Cada uma delas, antes motivo de medo, agora me dava mais certeza. Eduardo havia construído seu reino sobre o medo alheio. Mas o medo, descobri, tem pernas curtas quando encontra a coragem coletiva. O sol começava a nascer quando recebi a última ameaça. Última chance, Eloá. Pare agora ou vai se arrepender. Respondi com apenas 2 palavras. Muito tarde, 7h. O notebook aberto na mesa da cozinha mostrava a manchete em letras garrafais. Escândalo na Tech Solutions. CEO é acusado de fraude milionária e assédio sistemático. Abaixo, minha foto, tirada por Thalita dias antes, me mostrava com um semblante sério e determinado que eu mal reconhecia. Filha, você está na televisão, minha mãe exclamou, num momento de lucidez que parecia um presente do destino. O canal local repercutia a matéria do portal de Thalita, e meu nome ecoava pela sala como um tambor de guerra. Meu celular não parava. O grupo das sobreviventes explodiu em mensagens de apoio e apreensão. Mariana enviou um vídeo do escritório. Pessoas aglomeradas em volta de computadores, cochichos tensos, olhares assustados. A bomba havia estourado. As ações da empresa caíram 12% nos primeiros minutos do pregão, informou Thalita por telefone. O Ministério Público já se manifestou. Eles vão abrir investigação formal hoje mesmo. Às 9h47, recebi a primeira mensagem de Eduardo. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Não era mais uma ameaça velada. Era o rugido desesperado de um homem acuado. O dia se desenrolou como um filme em câmera lenta. Cada hora trazia uma nova revelação, uma nova consequência. Ex-funcionários que não conhecia começaram a se manifestar publicamente, corroborando nossas denúncias. O caso viralizou nas redes sociais, com a hashtag TechSolutionsExposedTrending no Twitter. Eloá? A voz de Sandra, trêmula, soou do outro lado da linha.
Era a primeira vez que falávamos diretamente desde sua saída traumática da empresa. Obrigada. Eu finalmente consegui dormir ontem, depois de 3 anos. Às 2 da tarde, a diretoria da Tech Solutions emitiu um comunicado oficial anunciando o afastamento temporário de Eduardo para investigações internas. O mesmo homem que há semanas me humilhara publicamente, agora era escoltado para fora do prédio, sob olhares de centenas de funcionários. Dona Eloá? Era Rodrigo, um jovem segurança do prédio onde eu morava. Tem uma equipe de reportagem, querendo subir. E tem algumas pessoas dizendo que são ex-funcionárias da Tech Solutions. Elas trouxeram flores. Da janela do apartamento, vi o pequeno grupo reunido na entrada. Mulheres de diferentes idades, algumas que reconheci do grupo, das sobreviventes, outras que nunca tinha visto. Todas carregavam flores amarelas, um símbolo de nossa resistência que eu nem sabia que havíamos criado. Você precisa ver isso. Thalita mandou mensagem com um link. Era um post viral no LinkedIn de uma executiva de uma grande empresa de tecnologia. O que aconteceu na Tech Solutions é apenas a ponta do iceberg. Precisamos falar sobre a cultura de assédio no meio corporativo. E precisamos agradecer a mulheres como Eloá, que têm a coragem de dizer chega. Às 5 da tarde, recebi um e-mail inesperado do Conselho de Administração da Tech Solutions. Queriam me ouvir, diziam. Queriam entender como haviam falhado, tão drasticamente em proteger seus funcionários. Não vai sozinha, aconselhou Patrícia, nossa advogada. Isso é maior que você agora. É uma chance de mudança real. O céu de Campinas já escurecia quando a campainha tocou. Era Mariana, carregando uma garrafa de vinho e olhos marejados. Eles me promoveram, ela disse entrando, e pediram desculpas. Desculpas, Eloá. Você acredita? Sentadas na varanda, local que havia testemunhado tantas noites de angústia, brindamos. Não a vingança, como eu imaginara fazer meses atrás. Brindamos a verdade, a coragem e a força que descobrimos ter. Eduardo foi indiciado. Thalita mandou mensagem já tarde da noite. Polícia Federal assumiu o caso. As provas de fraude fiscal são irrefutáveis. Naquela noite, deitada na cama depois de um dia que parecia ter durado uma eternidade, peguei meu antigo crachá da Tech Solutions. Por tanto tempo, aquele pedaço de plástico havia definido quem eu era. Agora, parecia um artefato de um passado, distante. Minha mãe apareceu na porta do quarto, em mais um daqueles momentos de clareza que se tornavam cada vez mais preciosos. Sabe, filha, ela disse, sentando-se na beira da cama. Sempre soube que você era forte, mas hoje você mostrou sua força para o mundo. No grupo das sobreviventes, as mensagens continuavam chegando. Histórias de outras empresas, de outras Eloás que começavam a encontrar sua voz. O que começara como um ato de justiça, pessoal havia se transformado em um movimento. Amanhã vai ser ainda mais intenso, avisou Thalita em sua última mensagem do dia. Preparada? Olhei pela janela, para as luzes de Campinas que cintilavam como estrelas terrenas. Em algum lugar lá fora, Eduardo provavelmente passava a noite em claro, vendo seu império de mentiras desmoronar. Em outros lugares, outras mulheres talvez estivessem reunindo coragem para contar suas próprias histórias. Preparada, respondi, não apenas para Thalita, mas para mim mesma. Porque agora eu sabia. Algumas batalhas precisam ser lutadas não apenas por nós, mas por todas aquelas que virão depois. 6 meses se passaram desde aquela manhã que mudou tudo. O outono chegou, a Campinas, pintando as ruas com folhas douradas que me lembravam das flores amarelas que recebi naquele dia. Hoje, sentada em meu novo escritório na ONG Vozes Corporativas, observo uma foto emoldurada na parede. Somos eu e outras 27 mulheres, todas sorrindo, todas sobreviventes. Sua próxima entrevistada chegou, avisa Regina, minha assistente. Uma jovem de aproximadamente 25 anos entra, torcendo as mãos nervosamente. Reconheço aquele olhar. É o mesmo que vi tantas vezes no espelho. Pode me chamar de Eloá, digo, oferecendo uma xícara de café.
E pode começar do início. Estou aqui para ouvir. Esta é minha nova realidade. Depois que o caso Tech Solutions explodiu, fui convidada para liderar o Departamento de Acolhimento e Orientação Jurídica da ONG. Aqui, ajudamos mulheres que enfrentam assédio moral e discriminação no ambiente corporativo. Não é apenas um trabalho, é um propósito. Eduardo foi condenado a 12 anos de prisão por fraude fiscal e coação no ambiente de trabalho. A notícia não me trouxe a satisfação que imaginei que traria. Em vez disso, senti uma estranha paz. Não era sobre ele. Nunca foi. Mãe, você viu a nova placa? Pergunto, ajudando Dona Cecília a se sentar em sua poltrona favorita. Seus momentos de lucidez são cada vez mais raros, mas seu sorriso continua sendo minha maior força. Na mesinha ao lado, o jornal traz uma matéria sobre a nova lei estadual contra assédio moral, apelidada de Lei Eloá. A Tech Solutions passou por uma reformulação completa. Marina, minha ex-assistente, agora é diretora de recursos humanos. Implementou um canal de denúncias anônimas e um comitê de ética com participação majoritária de funcionários. Você nos ensinou que silêncio não é lealdade, ela me disse em nosso último café. Sandra voltou a trabalhar, agora como consultora financeira independente. Suas primeiras clientes? Ex-funcionárias da Tech Solutions, que abriram seus próprios negócios. A rede de apoio que criamos se transformou em uma incubadora informal de talentos femininos. Eloá, preciso da sua aprovação para um novo projeto. Thalita me chama pelo celular. Depois da matéria inicial, ela se especializou em jornalismo investigativo corporativo. Juntas, estamos escrevendo um livro. Sobreviventes Corporativas, Histórias de Resistência e Transformação. O grupo do WhatsApp continua ativo, mas mudou de nome. Agora é Rede de Apoio Profissional. Cresceu para mais de 200 membros, incluindo mulheres de diferentes empresas e setores. Compartilhamos não apenas denúncias, mas conquistas, oportunidades de trabalho, mentorias. Você mudou minha vida, disse uma jovem executiva após uma palestra que dei na semana passada. Agora sei que não preciso escolher entre minha dignidade e minha carreira. Em casa, não sou mais a primeira a chegar nem a última a sair. Aprendi que dedicação não se mede em horas extras, mas em propósito. As noites são para jantar com minha mãe, para telefonemas longos com amigas, para planejar o futuro. Dona Eloá. Regina interrompe meus pensamentos. A equipe do Ministério Público está aqui para a reunião sobre o novo projeto de lei. Antes de sair da sala, olho mais uma vez para a foto na parede. Cada rosto ali conta uma história de superação, cada sorriso esconde lágrimas que um dia foram derramadas em silêncio. Mas agora, essas histórias têm voz. O HD externo que guardava os segredos de Eduardo ainda está na gaveta de meias, mas não o toco mais. Ele cumpriu seu propósito. Hoje, guardo coisas mais importantes. Depoimentos de mulheres que encontraram sua força, projetos de mudança, sonhos de um ambiente corporativo mais justo. Sabe o que mais me orgulha em você, filha? Minha mãe me perguntou outro dia, em um momento de clareza que pareceu um presente dos céus. Não foi ter denunciado aquele homem. Foi ter transformado sua dor em algo maior que você mesma. Na minha mesa, um porta-retrato novo divide espaço com o antigo. Na foto mais recente, estou em um palanque, recebendo o prêmio Mulheres que Transformam da Câmara Municipal. Não pelo escândalo que revelei, mas pelo trabalho que desenvolvemos depois. Já ajudamos mais de 300 mulheres a enfrentarem situações de assédio e discriminação. O sol começa a se pôr em Campinas, pintando o céu com tons de laranja que me lembram que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Meu celular vibra com uma notificação. Mais uma mulher pedindo ajuda no grupo. Bem-vinda, digito, sentindo o peso familiar da responsabilidade e a leveza da certeza. Você não está sozinha. Porque essa é a verdade que descobri naquela manhã de segunda-feira, quando perdi meu emprego e encontrei meu propósito. Algumas vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. E algumas batalhas, quando lutadas com coragem e verdade,
não terminam com uma vitória. Elas iniciam uma revolução. Guardo meu celular na bolsa. Aquela mesma que minha mãe me deu, agora um símbolo de transformação. Amanhã será outro dia de luta, de histórias para ouvir, de mãos para estender. E dessa vez, sei exatamente quem eu sou. Não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher que ajuda outras a encontrarem sua própria força. Porque algumas histórias não terminam. Elas inspiram novos começos. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.